Existe culto online? Você sabe o que de fato é um culto? Eu vou responder essas e outras questões agora, então preste bem atenção, pegue o seu papel e sua caneta que já é de praxe, fica comigo até o final desse vídeo porque tem muita coisa que todo cristão precisa saber. Não para ficar discutindo por aí, mas para viver uma vida em busca da santidade e em busca da verdadeira sabedoria, que é o grande objetivo desse canal. Existe culto online? Essa é uma pergunta que vem sendo feita com frequência. A gente ainda está atordoado com os efeitos devastadores dessa pandemia e quer os cultos voltem à sua normalidade, quer não, a cristandade como um todo começou a se questionar se o culto ele pode ser ministrado de uma forma online ou não. Olha, quando eu leio alguns comentários na internet, nas redes sociais, eu vejo quanto a gente precisava frequentar as aulas de artes liberais da antiguidade, o Trivium e o Quadrivium. Não para saber todas as respostas sobre tudo, mas ao menos porque naquela época, nas chamadas disputas, as disputatio, as pessoas se preocupavam não em simplesmente questionar, mas em saber fazer as perguntas certas e da maneira correta. O que a gente percebe com grande força, todas as respostas, quase todas. Você pode até percorrer também alguns comentários aqui do nosso canal, mas o que elas têm em comum é o seguinte: tá todo mundo pensando que tá falando da mesma coisa, mas tá todo mundo falando de coisas diferentes. Deixa eu explicar. Se eu lanço a pergunta para você, existe culto online? Para que a gente ensaie um debate ou uma conversa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é definir os termos. Definição de termos é fundamental para o início de qualquer conversa. Quando eu pergunto se existe culto online, primeiro eu preciso definir em qual sentido eu estou mencionando o termo culto. Sim, porque essa palavra ela permite diferentes sentidos, seja gramaticalmente, seja no uso comum, seja no contexto bíblico-teológico. Por exemplo, se eu falar para você assim, qual é a cor da manga? Se eu perguntar isso. Se você me responder preta, você vai estar certo, porque a cor da manga da minha camisa ela é preta. Mas se você responder laranja, você também está certo, porque a fruta manga, quando ela é madura, ela está na cor laranja. Não adianta entrar em discussão com quem respondeu preta. Antes é preciso perceber que vocês estão usando a mesma palavra com o mesmo sentido, ou em sentidos contextuais diferentes. Então teria sido melhor eu formular a pergunta de uma forma mais completa, de uma forma mais clara. Mas se você não tem acesso ao autor da pergunta, o mais certo a se fazer é tentar entender melhor em qual contexto, em qual sentido o autor teve a intenção de usar essa palavra. Então ficou mais fácil de entender que a gente precisa definir os termos antes de iniciar qualquer conversa, para que não vire uma conversa de bêbado. Então com a palavra culto acontece a mesma coisa. No primeiro sentido, você pode usar o termo culto como uma expressão de adoração a Deus, no seu coração, na sua mente, fazendo da sua vida inteira um culto ao Senhor. Veja, por exemplo, o que diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12. Olha só. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, não precisa de nenhuma exegese apurada, por mais que ela seja sempre bem-vinda, para entender que aqui Paulo usa a palavra culto como uma expressão de adoração. Adoração em vida. Ele não está se referindo aqui da atividade que eles faziam em reuniões específicas de estudo das Escrituras. Então, quem entende a palavra culto como uma adoração em vida, está absolutamente certo. Mas nós também usamos essa palavra em outro sentido. Nesse caso, veja o que ocorre lá em Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 20. No primeiro dia da semana, nós nos reunimos a fim de partir o pão. Paulo, que pretendia viajar no dia seguinte, falava aos irmãos e prolongou a mensagem até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente, e aí o texto segue. Essa é a famosa passagem que o jovem Eutico ele cai da janela. Isso acontece lá em Troade, quando Paulo faz uma pregação
que se estende até as altas horas da noite. Privilégio, né? Imagina essa pregação. Mas o que está acontecendo ali? Ainda que de forma incipiente, né, sem poderem fazer uso das sinagogas ou de locais apropriados, eles estão se reunindo no primeiro dia da semana, num cenáculo com muitas lâmpadas, e alguém está passando a mensagem, no caso Paulo, né, que ainda que não esteja escrito no texto bíblico de uma forma explícita. Paulo certamente estava ali pregando e explicando as escrituras. Então o texto nos diz que tinha uma certa ênfase em outra atividade, a de partir o pão. Obviamente, Lucas estava se referindo ao que hoje a gente chama de ceia, o ato que Jesus nos ordenou de comer o pão, de beber o vinho em memória ao seu corpo e ao seu sangue. Então ali me parece que é uma reunião em torno de partir o pão e da pregação da palavra, e a essa atividade nós também nos referimos como culto ou culto público, sem problema semântico algum. Para eu conseguir continuar explicando tudo que envolve esse ponto, a gente precisa de uma outra definição de termos, que é o termo igreja. Esse, então, causa muita confusão. Mas, em geral, o que eu te digo é que com esse termo acontece a mesma coisa. Nós usamos ele em diversos sentidos. Cristo nos ensina que a igreja somos nós. Ele é o noivo desse celestial casamento com a sua igreja. Mas perceba que esse termo não é usado de forma individual, mas ele é usado de uma forma coletiva. Igreja, que pela própria definição da palavra, eclesia, no grego, é assembleia, uma reunião. Reunião de quem? Dos santos, né? Então essas reuniões começaram a se tornar muito comuns, e na medida em que Paulo pregava pelo entorno ali da Eurásia, as comunidades iam nascendo e iam se reunindo para ouvir a palavra e partir o pão. Mas em algumas dessas reuniões começaram a se desvirtuarem, né, do seu propósito, que era o que acontecia lá em Corinto. Então perceba como o apóstolo Paulo vai usar esse termo na igreja lá em 1 Coríntios 11. Porque, antes de tudo, estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. Então ele segue falando dos problemas que ocorrem, né, quando eles estão se reunindo na igreja, né, e aí você vê que nesse sentido ele também usa essa palavra para se referir a um juntamento dos santos em um local físico, onde naquela ocasião eles se reuniam para comungarem, né, fazerem isso juntos, comendo a ceia, e era exatamente esse o problema, porque eles estavam fazendo desse momento um momento de comilança e de desordem generalizada. E aí a gente vai para outro entendimento muito importante. O que eles estavam fazendo ali era cumprindo uma ordenança na qual Cristo instituiu, que posteriormente foram chamadas de sacramentos, né? Em conjunto com a ceia também temos o batismo. Então essa palavra ela pode soar como, né, um termo exclusivo do catolicismo romano, mas não é não. Nós protestantes usamos também essa palavra. A diferença é que o protestantismo ele não reconhece outros elementos como o catolicismo romano reconhece como sacramentos, né? A extrema-unção, crisma, matrimônio, como é que é? São 5, a extrema-unção, crisma, matrimônio, a penitência e as ordens eclesiásticas. Bem, mas um sacramento é simplesmente uma expressão de fé, de uma realidade invisível por intermédio de um elemento visível. E nós protestantes reconhecemos a ceia e o batismo como esses elementos. João Calvino ele explica essa questão dos sacramentos de uma forma bem interessante. Ele diz assim, que Deus também instituiu elementos físicos para serem consumidos pela nossa carne, justamente pela fraqueza dela. O sacramento é uma confirmação da nossa fé. Então a gente pode dizer que o Espírito Santo ele opera e nos ilumina por intermédio da palavra de Deus, que é confirmada nos sacramentos. Então eu acredito que agora a gente já pode falar um pouco mais sobre a questão de existir ou não culto online, sem ficar com achismos e opiniões supérfluas, né? Então eu concluo que é evidente que a tecnologia potencializou muito a nossa comunicação. Hoje a gente pode alcançar e pregar para muito mais pessoas, né, sem desprender grandes recursos com isso e num tempo recorde, né? Veja, por exemplo, esse canal aqui, nesse exato momento que você vê esse vídeo. Eu não sei você, mas eu considero isso um verdadeiro milagre. Como se não bastasse esse alcance, você ainda pode pausar, voltar, anotar tudo bem direitinho para ter uma experiência muito mais completa do aprendizado. Eu recomendo sempre que você faça isso, isso é uma benção. Aliás, não deixe de colocar aqui nos comentários o
que você está achando sobre isso, sobre esse estudo? Dá a sua opinião, tá bom? Por outro lado, é claro que existem óbices, né? Quando eu estou falando aqui sobre a palavra de Deus, sem olhar nos olhos de quem escuta, sem abraçar, sem sentir a pele de vocês, sem ver o seu ânimo, o seu desânimo, sem rir, sem chorar junto de você, sem sentir sua dor, né? Por aí vai. E nós também não conseguimos participar dos sacramentos e da sua ministração em elementos físicos e materiais para a nutrição da nossa fé. São elementos materiais que nos nutrem espiritualmente, no milagre de conexão entre essas duas esferas, a física e a metafísica, a material e a imaterial, o espiritual. Isso não é possível pela internet. Então veja, o uso do termo culto, nesse último sentido ao qual me referi, é um uso que eu considero inadequado. Obviamente ele pode e deve ser usado numa situação temporária, emergencial, como a que a gente está vivendo, mas com a plena convicção de que ele é temporário. Isso significa que a gente não pode tomar isso como regra, mas sim como exceção. A regra é cultuarmos presencialmente, orando juntos, entoando louvores juntos, recebendo os sacramentos físicos juntos, olhando nos olhos uns dos outros, enfrentando os problemas juntos, confessando pecados uns aos outros. O resto é improviso, é exceção à regra. Você acha que esse conteúdo pode ter contribuído um pouquinho para a sua vida espiritual? Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar essa mensagem para quem você ama. Pense em alguém que precisa ouvir essa mensagem de Deus.